Glória ao Senhor. O Evangelho segundo Lucas, nós iremos ler no capítulo 11. Capítulo 11 de Lucas, a partir do verso 29. Glória a Deus. Lucas 11, verso 29, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: Maligna é esta geração, ela pede um sinal e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, tudo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória ao Senhor. Está entre nós, irmãos, mais uma vez, o texto da palavra. Hoje o Senhor nos desperta nesse texto, nesta passagem, onde o Senhor Jesus, Ele, num momento muito especial com os discípulos, se nós lermos a partir do início do capítulo, haverá o momento em que os discípulos despertam o Senhor, porque eles estavam sempre com Cristo, e onde estava Cristo tinha milagre, onde estava Cristo havia transformação. E os discípulos sentiram a necessidade de aprenderem a fazer algo por conta própria. E eles pedem então orientação do Senhor para como eles deveriam orar. Todos os evangelhos nós teremos a explicação dessa passagem, onde o Senhor Jesus deixou para nós a oração do Pai Nosso. E aqui em Lucas, ela tem uma tradução da oração de Pai Nosso que é um pouco diferente daquela que nós estamos acostumados. Aquela oração tradicional que as nossas crianças aprendem na igreja, aqui em Lucas é uma tradução mais resumida, não é isso, irmão? E isso deixa para nós um sinal que nós devemos entender que a maneira como nós vamos a Deus não quer dizer que esteja mais correta do que a maneira que o nosso irmão está indo a Deus. Porque todos os textos relatam a mesma oração. E se está um pouco diferente a forma de se dirigir ao Senhor na oração do Pai Nosso, isso não faz com que os nossos irmãos que possam estar fazendo dessa maneira em outra denominação, eles estejam mais ou menos certo ou mais ou menos errado do que nós. Nós devemos ter a consciência plena de que o que nos une, conforme o irmão orou na primeira oração, é o sacrifício da cruz. Não é a placa da igreja, mas sim é o sangue que foi derramado por nós no duro madeiro da cruz. Então aqui fica para nós, irmãos, um exemplo doutrinário de que, mesmo que seja diferente, mas nós precisamos
respeitar e nós precisamos entender que é uma oração fiel ao que o Senhor Jesus deixou para nós. E no decorrer, irmãos, desse momento que os discípulos estavam com o Senhor, teve também uma parábola e teve também, irmãos, um momento em que o Senhor Jesus fez um grande milagre. Ele diz às Escrituras que Cristo faz um milagre com uma pessoa que estava com um espírito maligno, um espírito que se manifestava através da surdez. E o Senhor Jesus expulsou aquele espírito, o espírito que era mudo. E o Senhor Jesus, então, ele faz a expiação daquele espírito, ele manda embora aquele espírito sobre aquela pessoa e a pessoa começa a falar. E aquilo ali foi um grande despertar, irmãos, no meio daqueles que estavam junto ao Senhor, porque começaram a desconfiar que o próprio Senhor Jesus estivesse fazendo aquilo porque ele mesmo estivesse tomado por um espírito maligno. E o Senhor Jesus usa esse tempo para fazer uma pregação, para fazer uma exortação ao povo de que eles pudessem ter fidelidade naquilo que eles estavam vendo, porque o Senhor Jesus se manifestou com poder e glória para levar a paz, para libertar e liberar aquele coração que estivesse ocupado, constrangido, dominado pelos espíritos malignos, porque o que tinha em Cristo era a própria divindade do Altíssimo. E na sequência desse momento que eles estavam reunidos, o Senhor Jesus então passa a exortar o povo. Nisso que nós lemos há pouco, quando ele relaciona o que aconteceu em Nínive com o profeta Jonas. O profeta Jonas foi de uma maneira muito especial, foi porque o Senhor Deus havia determinado que ele estivesse lá naquela cidade para pregar o arrependimento, e toda a cidade se arrependeu e o Senhor livrou aquela cidade da morte. O Senhor Jesus colocou aqui também o exemplo da rainha de Sabá, que foi visitar Salomão por ter ouvido todas as grandezas que aquele rei tinha, e ela foi ouvir da própria boca daquele rei o que havia acontecido naquele reino. E o Senhor Jesus deixou então, valendo-se desses exemplos, de que aquelas pessoas que estavam desconfiando dele, que viviam com ele, que conviviam, que assistiam os milagres, não estavam crendo. Então o Senhor Jesus deixou ali um exemplo, como nós lemos aqui, que se aquelas pessoas não acreditassem, aqueles que fossem de fora, aqueles que fossem gentios, aqueles que não fossem judeus, assim como foi com o povo de Nínive, assim como foi a rainha de Sabá, que era de uma outra natureza, de uma outra religião, de uma outra sociedade, eles acreditaram que havia uma coisa diferente. Eles acreditaram na pregação, e o Senhor Jesus deixou então aqui o sinal, irmãos, para aquele povo, naquele momento, naquela exortação, que aquele povo judeu que estava junto a eles precisava crer que havia algo de diferente e que a divindade estava no meio deles. Porque o próprio Cristo se apresenta falando que ele era maior do que Jonas, que ele era maior do que a sabedoria de Salomão, porque sobre ele havia a própria luz de Deus, porque ele era o Deus encarnado na terra. Irmãos, e a palavra do Senhor se apresenta para nós nesta noite. Nós oramos, o servo de Deus orou falando que somos legitimados pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. Nós cantamos há pouco o hino 25, que fala a respeito da confiança que precisamos ter em Deus. E quantas das vezes nós frequentamos a igreja, nós frequentamos os cultos e falta em nós a confiança plena no Deus que nós estamos servindo. Às vezes não, porque o Senhor não fala sobre dúvida, o Senhor fala com certeza. Nós ouvimos a promessa, nós ouvimos a profecia, o Senhor visita o nosso coração, nós saímos por essa porta e colocamos a palavra para trás das nossas vidas.
aí já vem novamente sobre a nossa cabeça a dúvida, vem sobre nossa mente, sobre o nosso sentimento, um lamento. A gente chega na nossa casa, chega para o nosso cônjuge, ou para o nosso amigo, ou para o nosso colega de trabalho, para o nosso patrão, e pela necessidade que se apresenta, pela dificuldade que se apresenta ali, nós esquecemos quem é o nosso Pai. Nós esquecemos quem é aquele que prometeu que estaria conosco todos os dias que nós viveremos nessa terra. E nós colocamos a palavra para baixo. Irmão, eu não sei o tamanho da tua provação, mas hoje o Senhor nos desperta, nos chacoalha por essa palavra, para que possamos ter a confiança plena que Deus continua sendo Deus nas nossas vidas. Irmãos, o Senhor nos ensina, o Senhor Jesus nos ensinou, as Escrituras nos ensinam que nós devemos andar, todo momento em que nós vivemos, nós precisamos estar como? Em comunhão. O Senhor nos ensina que nós precisamos estar vigiando na comunhão. E por quê, irmão? Por quê, irmã? Porque quando nós deixamos a nossa fé cair, quando nós deixamos que um espírito de uma conversa, de uma fofoca, de uma dificuldade, de uma música entra na nossa mente, a comunhão, ela diminui ou ela acaba. E quando nós perdemos a comunhão, é como nós abrirmos a nossa casa para tudo que não presta. E está aqui, o Senhor Jesus deixou na parábola anterior, que ele fala que quando um espírito é expulso da vida de uma pessoa, o coração daquela pessoa fica liberto. Mas se ela não vigia, 7 espíritos piores vêm e ocupam aquele lugar. Então, quando nós deixamos de estar em comunhão, como o Senhor recomenda para nós, o nosso coração, a nossa mente, ela se abre para ocupar com coisas que são perturbações. São espíritos malignos que vêm para destruir a tua fé. Irmãos, por essa palavra, vamos sair dessa igreja comprometidos com a nossa própria alma, com a nossa própria salvação, de que nós buscaremos sempre estar em comunhão com o Senhor, para que mal nenhum chegue à nossa tenda. O que o Senhor prometeu para você está prometido, basta que nós confiemos que no tempo oportuno de Deus, que é perfeito sobre toda a obra, o Senhor fará a boa obra na tua vida, o Senhor fará a boa obra na minha, nas nossas vidas, meus irmãos. É a palavra do Senhor, uma palavra doutrinária, mas que o Senhor nos ensina, nos sustenta nessa noite, nos levanta, coloca nosso rosto de novo uma luz brilhando, a luz da confiança, porque podemos passar por um lugar, irmãos, conforme nós lemos aqui, que nós precisamos colocar a luz no lugar da luz. Ninguém coloca a luz para iluminar uma casa embaixo da cadeira, embaixo da mesa, embaixo da cama. Você não vai esconder a luz que ilumina a tua casa atrás do sofá. Você vai colocar a luz aonde ela precisa estar, no lugar de destaque. E o Senhor Jesus, aqui nas Escrituras, ensina que os nossos olhos são as luzes que conduzem a nossa vida. Então, quando nós olhamos com os olhos bons, tudo é bom. E quando nós deixamos que o mal entre na nossa mente, que o mal entre no nosso coração, que as perturbações façam ninho em nós, os nossos olhos se apagam a luz e entram as trevas. E o Senhor hoje está falando que quer colocar todos nós aqui por cabeça. E o Senhor quer colocar sobre nós a luz que é crer em Jesus Cristo. E o Senhor quer colocar sobre nós a luz que é o Espírito Santo, iluminando e protegendo a nossa vida, protegendo a tua casa, protegendo os teus projetos, protegendo os seus planos, protegendo os teus negócios, protegendo a tua entrada, a tua saída, o teu casamento, protegendo a tua escola, o teu curso, onde está a tua necessidade do teu coração, que você possa ter fé por essa palavra, possa ter luz nos seus olhos, que o Senhor será contigo em toda boa obra também. Essa é a palavra, irmãos. Isso aqui não é inventado. Isso aqui não é o que eu acho. Não é o que o irmão Samuel, o irmão André, o irmão João Marcos, o irmão Daniel, não é o que eles ou o que eu ache. É o que o Senhor Jesus deixou para os discípulos. É o que o Senhor deixou registrado através do trabalho dos apóstolos, dos evangelistas, para que chegasse hoje e fizesse um despertar no teu e no meu coração. Nenhum mal, não haverá derrota
não haverá doença, não haverá morte, porque o Senhor hoje está falando que haverá luz sobre a tua casa. Mas para isso deveremos ter força, nós deveremos vigiar na fé, vigiar na confiança. E pode ser que você se depare com uma necessidade urgente, que não dá tempo de você correr numa igreja, que não dá tempo de você correr para algum lugar para pedir uma proteção a Deus. Hoje o Senhor te liberta, para que você, sendo legitimado no sangue de Jesus Cristo, você profetize para a tua prova, e essa prova sairá da tua casa, e essa prova sairá do teu caminho, porque a luz de Jesus Cristo está sobre a tua cabeça. Essa é a palavra que o Senhor nos manda nessa noite, recebemos ela como vinda de Deus, e que por tudo nas nossas vidas, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Vira à frente, irmão Samuel, orarem a